Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos começar mais um devocional e o nosso devocional de hoje, ele tem por título A Paixão da Sua Vida e está baseado na leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 ao 12. Então vamos ler aqui o texto que diz assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos satisfeitos, né? Com isso, satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Vocês, porém, homens e mulheres, né, de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitos testemunhos. Na realidade, de muitas testemunhas, né? Então, essa é a palavra do Senhor. Aí, o nosso devocional de hoje, como eu disse para vocês, ele tem por título A Paixão da Sua Vida. E, nesse sentido, conta a história de um determinado cidadão que estava junto com a esposa dele, acompanhado por dois amigos, né? Então, eles iam em um caminho estreito, circulavam em costa bem íngreme, né? De um lado impossível de escalar é, do outro, né? Então é assim, era uma encosta, tinha tipo um corredor, de um lado você tinha uma coisa assim, íngreme, né? Ou seja, ela ia e caía abruptamente, do outro um local que não dava para escalar. E conta aqui o texto devocional que esse pessoal se deparou mais na frente, né? Com um urso que vinha, né? Ele estava ali acordado, balançando, né, a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo. Eles estavam contra o vento, certo? Nesse sentido, ou melhor, a favor do vento, né? Então, o vento estava levando, né, todo o cheiro deles na direção do urso, mas o urso ainda não tinha os visto. E eles resolveram, ó, vamos sair daqui. Mais uma amiga, né? A amiga deles, né, muito provavelmente uma das que estavam com ele, ele tirou a máquina, né, começou a procurar a máquina de fotografia e disse, eu tenho que bater uma foto disso. Ele disse, não, tá louco, a gente tem que ir embora, é um urso. Se ele sentir que a gente tá aqui, ele vai vir atrás da gente e pode haver morte aqui, né? Então, mas o raciocínio dela foi de que não podia perder aquela foto, daquela cena, daquele urso, né? Mesmo que aquilo arriscasse a sua vida. Então, em outras palavras, aí ele faz uma ligação aí com o texto que a gente leu de Timóteo, né? Que diz que muitas pessoas buscam, né? É, é, assim, aparecer, né? A partir de coisas, né? Que são consideradas meio que supérfluas, né? Não que não sejam importantes, mas que não são mais importantes. Por exemplo, muitas pessoas, segundo o devocional, buscam enriquecer, né? Que atribuem um valor muito importante ao dinheiro, né? Valor até maior do que o que ele pode ter. Então é como se atingir a fortuna ali fosse uma coisa fundamental para você ter a felicidade e esquece, né, que a, a, o dinheiro ele é um bem material que logicamente, né, quem tem uma condição de vida, né, um dinheiro, né, assim, um pouquinho de dinheiro a mais, né, é útil. Assim, uma coisa é você precisar pagar todas as suas contas do mês, né, ganhando um salário pequeno, né, apertado. Outra coisa é você ganhar um salário que permita, né, que você pague todas as suas contas e ainda sobre um dinheiro. Outra coisa é você viver
esbanjando, né, dinheiro, né? Recentemente a gente teve uma coisa que me chamou muita atenção, né? O jogador de futebol o brasileiro, né, o Neymar, que por meio do futebol ele ficou milionário, né? E ao ponto dele construir uma mansão assim, com vários cômodos, né, com piscina, com tudo que tinha direito. E ao ponto dele recentemente estar construindo um lago particular para ele, que foi embargado, né, pela licença ambiental, por pelo menos aí uns 7 crimes ambientais, mas o camarada ignorou, né, aquela decisão, né, decisão do órgão competente, e não somente continuou construindo ali o lago, como fez festa com os amigos e entrou no lago artificial que ele mandou construir para ser fotografado e postar aquilo nas redes sociais, né? E assim, me veio a reflexão de que é como se o camarada ele acumulou tanto dinheiro e acha que o dinheiro ele traz tanto poder que ele pode passar por cima da lei, né? Porque o dinheiro vai fazer com que ele possa pagar os melhores advogados para sair impune, né? Daquilo que no qual ele foi autuado, né? Então muitas pessoas confiam tanto no dinheiro que colocam o dinheiro até acima da lei. E por que não acima de Cristo, né? Muitas pessoas idolatram, né, bens materiais, idolatram pessoas, mas tem pessoas que idolatram o dinheiro, né, que fazem do dinheiro o seu Deus. E o que a gente pode, né, falar a respeito disso, só silenciar aqui o computador, para não ficar apitando, que a gente pode falar a respeito disso, né? É como o devocional diz, né? Às vezes as pessoas, essa alegoria do urso aqui, ela é muito interessante. A pessoa se preocupar tanto em bater uma foto de um urso que esqueceu que de um lado ela tinha um desfiladeiro, do outro ela não conseguiria escalar, e na frente dela tinha um animal feroz que podia matá-la, né? Caso percebesse ali a sua presença, né? E atrás dela vinha o vento levando o cheiro dela para o urso. Então ela preferiu, né, parar para tirar uma foto, arriscando a sua vida ali por conta de uma foto. E quantas pessoas trocam a certeza da vida eterna, né, por uma confiança no dinheiro? Quantas pessoas trocam a certeza da salvação, trocam a garantia da salvação, que é estar em Cristo, né? E trocam o Deus Jesus pelo Deus dinheiro, né? A gente tem aquela passagem da Bíblia, né? Onde Jesus diz, né? Não podeis seguir a dois senhores, porque hás de amar um e odiar a outro, né? Então não podeis seguir a Deus e a Mamon, né? Em algumas traduções a Deus e as riquezas, né? Então isso quer dizer que todas as pessoas que são ricas, elas estão condenadas ao inferno? Não. A gente observa ao longo da história da Bíblia, né? Livro de Atos, a gente vê o caso, né, de pessoas que tinham mais posses, né, e usavam aquela sua riqueza, né, aquelas suas maiores posses, para sustentar os missionários cristãos, né, para dar comida para aqueles que tinham menos, né. Então, o dinheiro ele pode ser utilizado em favor da obra de Deus, é verdade, mas muitas pessoas transformam o dinheiro em um Deus. E com isso elas se tornam o quê? Idólatras. Porque o que é idolatria? É você colocar qualquer outra coisa no lugar que cabe a Deus. Então a gente pode fazer isso não somente com dinheiro. A gente idolatra o dinheiro, a gente idolatra pessoas, a pessoas que idolatram, né? Um marido, uma esposa, um filho, uma filha, certo? Um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva. Há pessoas que idolatram seus bens, né? Idolatram um carro, né? Já ouvi casos em que um determinado indivíduo, o camarada, ele assim dizia, né? Eu vou
Deus me abençoe a comprar um carrinho para eu poder passear com a minha família. Aí ganhou o carrinho, não só não passeava com a família, tanto assim, né? Não passeava com a família, quanto ao mesmo tempo, quando chegava no final de semana, inventava cantos para sair sozinho. E no final de semana, quando parava, passava um bom tempo, né? Dele, como minha mãe gosta de dizer aí, lambendo, né? O negócio, né? Então passava um bom tempo é, é, limpando o carro, usando, né, mais tempo cuidando ali daquele veículo do que ele podia dar atenção aos seus familiares. Então, quando a gente coloca qualquer pessoa, né, qualquer coisa, qualquer objeto, né, acima de Deus ou no lugar de Deus, a gente está sendo idólatra. Então, o devocional ele traz essa mensagem de hoje, né? Que ao invés de buscar fortuna, de buscar riqueza, de buscar bens materiais, a gente esteja buscando, como diz no versículo 11, devemos buscar a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, essas virtudes elas vão crescendo em nós na medida que a gente vai pedindo isso a Deus, que Ele vá trabalhando o crescimento dessas virtudes em nosso interior, né? Então, que hoje a gente tenha ciência, né? E a gente possa pedir a Deus, não para que Deus ele nos dê bens, logicamente, né? A gente pede para que Ele nos ajude a saciar a nossa fome de comida, né? A ter condições de pagar as nossas contas, de sustentar os nossos filhos e filhas, de conseguir comprar as nossas coisas, mas não colocar tudo isso acima de Deus, né? Então o devocional termina com uma frase dizendo assim: Deus, quero crescer para me tornar mais semelhante a Cristo. Ajuda-me a praticar o que tu me ensinas. Então que Deus ele possa nos ajudar a colocar o foco nele, né? Que o nosso foco seja Cristo, seja Jesus, não as coisas materiais, porque essas coisas elas passam, né? Mas imagine você deixar de passar a sua eternidade com Cristo porque você tirou ele do lugar que é dele e colocou outra coisa, deu a outra coisa, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa, o status de Deus e tirou Jesus de onde ele deve estar, no centro, e colocou essas coisas no centro, né, ao invés de colocar Jesus. Então, que Deus nos ajude, né, a não fazer isso e a ter ciência de que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para cumprir uma função. A função de usar aquilo que Ele nos dá em benefício da sua obra, né? Que a gente possa fazer isso para a glória e honra de Jesus. Então vamos orar. Quero orar de uma forma especial hoje pela vida da minha mãe, porque minha mãe hoje, Dona Maria José Silva de Vasconcelos, né, que a gente chama de Branquinha, a Dona Branquinha hoje, ela está completando mais um ano de vida, fazendo 71 anos de vida, passando por alguns probleminhas de saúde, mas eu quero orar de uma forma especial pela vida da minha mãe e orar por cada um dos irmãos e irmãs do jardim. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra de hoje, te agradecemos por essa oportunidade de refletir, Senhor, sobre o fato de que nunca, Senhor, que a gente refletir a respeito do fato, Senhor, de que não permita, Senhor, que a gente coloque no centro de nossas vidas outra pessoa que não seja tu, Senhor. Senhor, que a gente não venha a desenvolver nenhuma forma ou prática de idolatria, Senhor, que a gente não venha colocar no lugar que te cabe nada, Senhor, que não seja tu, Jesus. Então, Senhor, nos ajuda a desenvolver a fé, a perseverança, as virtudes que tu desejas que a gente desenvolva. Mas, Senhor, queremos te pedir por todos aqueles e aquelas da nossa comunidade que estão passando por problema de saúde. Abençoa, Senhor, o netinho da reverenda Márcia Coelho, Senhor, vai restabelecendo a saúde dele. De forma especial, Senhor, peço pela saúde da minha mãe e agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de ter a minha mãe completando mais um ano de vida junto à nossa família, Senhor. Abençoa a nossa província,
nosso bispo primário, nossos bispos diocesanos, de uma forma especial, como eu sempre te peço, Senhor, abençoe os nossos reverendos, Maurício, Keila, Cláudio e o nosso querido reverendo Souza, abençoando cada um deles e abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Desde já, Senhor, é assim que eu te oro e te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jardim. É isso e até o nosso próximo devocional, para a glória e honra de Jesus. Amém? Tchau, tchau.